Vamos então ao vivo com a Luciana Tadeu. Abrimos a edição do Live desta quinta-feira te contando que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, confirmou presença na cúpula do Mercosul, acabou de aterrissar em Montevidéu, no Uruguai. Quem está lá acompanhando tudo é a Luciana Tadeu. Luciana, nos conte inclusive o que foi dito pela presidente nessa postagem. Esse casamento que já dura um quarto de século, será que esse date vai ser promissor desse jeito, neste momento, Luciana Tadeu? Oi, Elisa, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Olha, para quem segue essa novela há tantos anos, a gente só acredita vendo, mas agora com boas perspectivas para que haja realmente um anúncio, já que a vinda dela era tido como o principal indicador de que esse acordo sim seria fechado, que não teria sentido ela vir aqui até Montevidéu se não fosse para anunciar que houve finalmente uma conclusão dessas negociações com um aceno positivo por parte dos países europeus, não de todos. A gente sabe que há resistência da França, muito preocupada aí com o seu mercado interno, com a sua indústria alimentícia, com seus produtores agropecuários, porém agora com a maioria dos países então de acordo com esse tratado que vem sendo negociado, como você mencionou, desde 1999. Nessa postagem, ela afirmou que aterrissou na América Latina, diz que a linha de chegada do acordo entre o Mercosul e a União Europeia está à vista, diz vamos trabalhar, vamos cruzá-la e diz que temos a chance de criar um mercado de 700 milhões de pessoas, a maior parceria de comércio e investimentos que o mundo já viu, e termina dizendo que ambas as regiões vão se beneficiar. Então temos a confirmação de que ela chegou, que também vai ter uma reunião às 15h com o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou. Essa informação foi confirmada hoje também pelo governo uruguaio. O presidente Lula chega aqui a Montevidéu hoje no fim da tarde. Até o momento, a previsão da agenda dele é que ele chegue e vá direto para a chácara do ex-presidente Pepe Mujica, que é amigo dele, que inclusive é o padrinho político do presidente eleito do Uruguai, Yamandu Orsi. E depois dessa reunião com Pepe Mujica, ele também tem uma bilateral com o presidente da Bolívia, Luiz Arce. Mas, apesar de ser uma cúpula com diversos episódios inéditos. Vai ser a primeira, por exemplo, da qual participa Javier Milei, que faltou na última cúpula do Mercosul. É o primeiro bloco em que a Bolívia já é um membro pleno. Vamos lembrar que terminou de formalizar sua entrada no Mercosul na última cúpula realizada no Paraguai. Também é a primeira cúpula em que vai participar o presidente eleito do Uruguai, Yamandu Orsi, a convite do atual presidente Luiz Lacalle Pou. Então tem várias novidades aí, mas todos os focos, claro, estão nos anúncios relativos a esse acordo que já se arrasta há muitos anos as negociações. Havia muitas resistências, inclusive por parte da Argentina no anterior governo. O governo de Alberto Fernandes era protecionista, não acreditava que esse acordo fosse bom para a Argentina. Agora o governo de Javier Milei já manifestou diversas vezes que é a favor de tratados de livre comércio. De fato, manifestou há algumas semanas que queria um tratado de livre comércio com os Estados Unidos. Então, a iminência desse anúncio, que os países tenham fechado esse acordo, é visto como uma sinalização muito positiva de que o Mercosul consegue trabalhar em conjunto, que há uma unidade, que apesar de que as negociações levem muitos anos, elas levam a bom porto e que finalmente os países podem negociar em conjunto, porque uma das pressões justamente, Elisa, vamos lembrar, algumas cúpulas já, o próprio Uruguai vem pressionando, dizendo que o bloco do jeito que está não o beneficia, quer um acordo de livre comércio com a China, estava pressionando os demais países para negociar conjuntamente com a China, mas dizia, se não for para negociar conjuntamente agora, deixa que o Uruguai negocie separadamente com a China. O presidente Lula, o Brasil, se opunha a essas negociações bilaterais que não são permitidas no bloco. Na atual configuração do Mercosul, é preciso que todos negociem junto para fechar
esse acordo conjuntamente. Então, o anúncio do acordo com a União Europeia, depois de tantos anos, vai aliviar essas demandas dos demais países e, mais de todas as formas, a expectativa para ver como que vai ser, por exemplo, o discurso de Javier Milei na primeira cúpula em que participa, cara a cara com o presidente Lula, depois de um cumprimento tão frio que ambos tiveram lá na cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Tantas divergências, a gente sabe que apesar de a Argentina ser a favor dos tratados de livre comércio, ser a favor da negociação com a União Europeia, ainda está se resistindo, está fazendo resistência a pontos das declarações finais, inclusive implementações práticas no Mercosul relativas a direitos humanos, a questões sociais, inclusive a gênero, que é uma questão que a Argentina resiste muito, inclusive ao uso da palavra gênero. Então, além da parte comercial, das tarifas e dos tratados de livre comércio, ainda há os mesmos problemas que a gente já via na última cúpula do Mercosul, que apareceram também no G20 com todas essas resistências e que interlocutores aqui me dizem que ainda há esse problema com a Argentina e considera-se que quando a Argentina assuma a presidência do bloco, que nessa cúpula justamente a presidência do bloco vai ser passada do Uruguai para a Argentina, que nos próximos 6 meses de presidência argentina não haja muitos avanços nesse sentido de questões sociais, direitos humanos e gênero e que vão esperar realmente para que a presidência seja passada novamente para o Brasil para voltar a impulsionar essas áreas no bloco, Elisa. Luciana Tadeu trazendo então o cardápio do que esperar para as próximas horas / dias nesse encontro dos grupos do nosso bloco e com a chegada da representante do bloco da União Europeia.